nos converter. Hoje é o tempo favorável. Hoje é o dia da nossa salvação. E Lucas tem isso de forma muito enfática. Hoje é o tempo de nos converter. Você vai esperar chegar a Páscoa? Não. É hoje que nós precisamos mudar de atitude, mudar de conduta, mudar o nosso coração. Diz a palavra que aí, quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto do pai Abraão. Olha só que bonita a imagem, justamente dos anjos que conduzem um coração desprendido. Um coração que justamente estava somente aberto para Deus. Não tinha outra expectativa a não ser o consolo de Deus. O que um pobre que não tem nada, cheio de feridas, às portas das pessoas vai esperar? Somente em Deus. E aí diz a palavra que ele foi levado para o seio de Abraão. Abraão é o homem da promessa. Abraão é o homem da aliança. E justamente para dizer para nós que também devemos esperar contra todas as situações difíceis que vivemos no tempo presente, você não é convidado a parar e a fixar os seus olhos no que você vive hoje. Você é chamado a transpor isso, a mergulhar a sua vida numa esperança de que dias melhores virão, porque o nosso Deus é o Deus fiel. E nós precisamos confiar assim. Justamente esse pobre é acolhido no seio do pai da promessa, no homem da promessa. E aí diz a palavra que, pelo contrário, o rico foi enterrado. Ponto final. Com certeza, foi enterrado com muitas pompas, né? Porque tinha muito dinheiro. Com certeza, o funeral dele foi exuberante. Mas foi enterrado e pronto, acabou. Aí, diz a palavra, que na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Deus, meus irmãos, nesse tempo quaresmal, nesta preparação para a Páscoa de Cristo, não quer que nós levantemos os olhos lá na frente, quando não tiver mais jeito. O Senhor nos chama a levantar os olhos hoje para Ele. O Senhor nos convida a olhar para a sua misericórdia hoje, no agora, e não ver Deus de longe, como este rico viu o pai Abraão, mas ver Deus de perto. E nós podemos em cada Eucaristia justamente levantar os nossos olhos da fé, nos aproximar desse Deus da misericórdia e comungar do seu corpo e sangue. Deus quer proximidade conosco, meus irmãos. Deus não quer deixar para a última hora. Quando a coisa aperta, né, a gente apela para tudo enquanto é santo. A gente tem pavor de ladainha. Mas quando a dificuldade chega na nossa porta, você sabe o nome de cima e embaixo de todos os santos. Deus não quer esse tipo de relacionamento. Deus quer um relacionamento de amor, que é construído diariamente pelas escolhas que nós fazemos em nossa vida. Deus quer um relacionamento de filiação e de paternidade conosco. A cada dia Ele quer nos abençoar, a cada dia Ele quer tecer conosco este relacionamento de proximidade. E Deus quer tirar de nós todo esse abismo que nós criamos, tá? Deus não cria abismo na vida de ninguém. E se você já culpou Deus pelos problemas e as dificuldades, é hora de parar de murmurar e de praguejar. É hora de acolher o sofrimento que você vive, mergulhado no sofrimento de Cristo. Porque Deus não cria abismo para ninguém. Deus se aproximou de nós de tal maneira que deu o seu Filho único para nos salvar. Deus quis se compadecer de nós e compadeceu-se em Jesus Cristo nosso Senhor. E aí, diz a palavra de Deus que o rico levanta os olhos e de longe contempla Lázaro com o pai Abraão. Justamente ele tinha a oportunidade em toda a sua vida de contemplar Deus ali naquele irmão que bate a porta. Nós às vezes queremos ter a visão de Deus, né? Queremos escutar a voz de Deus, queremos justamente colher as graças de Deus e esquecemos que Deus também se manifesta naqueles que estão do nosso lado. Veja quem sentou do seu lado aí hoje. Sabia que Deus pode se manifestar na vida dessa pessoa? Deus se manifesta aí, é no cotidiano, é no diário da nossa vida, justamente que Deus vai nos apresentando o seu amor e a sua misericórdia. E talvez Deus se apresente do seu lado pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo misericórdia. E nós precisamos estender a nossa mão e nos compadecer desses irmãos. Olha só que interessante, o rico pede que justamente Lázaro venha molhar
só a ponta do dedo para refrescá-lo naquelas chamas. O homem que pegava agora as migalhas, que caíam das sobras, agora pode dar também uma migalha para aquele rico opulento que deseja saciar aquele ardor naquelas chamas para refrescar justamente aquele tormento. É simples, né? O gesto. A ponta do dedo, não é? Mas fazia uma grande diferença. Então, nós não podemos desprezar a manifestação de Deus em ninguém. Nunca despreze ninguém. Por menor que essa pessoa seja, ela tem algo para te ensinar. Ela tem algo para fazer na sua vida. Nunca permita que alguém passe na sua vida de qualquer maneira. Mas experimente Deus nessa pessoa. Experimente a presença de Deus nela. E aí, a resposta do pai Abraão, engraçado que ele chama de filho, né? Pai Abraão responde para o rico: filho, nem quando nós estamos perdidos no nosso egoísmo, na nossa miséria do pecado, nós não perdemos a dignidade de filhos. Porque o que você recebeu no seu batismo, a marca que nós recebemos no nosso batismo, nem o pecado pode arrancar de nós. Você vai permanecer filho, embora não viva como tal. Embora perca justamente a visão desta dignidade que você possui. Mas ele chama: filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Justamente o pecado do rico não era o dinheiro. O pecado do rico era a dureza do seu coração. E a leitura nos lembra, volto mais uma vez a dizer: maldito o homem que confia no homem, nas coisas terrenas. E aí o rico, no meio daqueles tormentos, começa a se lembrar justamente que ele tem família. Quantos irmãos que ele lembrou que tinha? Quantos? 5, né? Mas ele deveria ter 6, porque ele não reconheceu Lázaro como seu irmão. E Lázaro estava ali todos os dias na sua porta. Ele só pensa justamente mais uma vez em si. Só pensou na sua família. Pai Abraão, e ele, olha só, ainda faz de Lázaro ainda o homem de recado, né? Manda Lázaro ir lá justamente avisar aos meus irmãos, meus 5. Ele tinha 6, que Lázaro também era o seu irmão, mas reconhece só 5. E nós precisamos abrir os olhos nesse tempo quaresmal, porque às vezes nós ferimos a paternidade de Deus quando tratamos os nossos irmãos não como irmãos, como empregados, como servos, justamente oprimindo os nossos irmãos, apunhalando os nossos irmãos pelas costas, fofocando, disseminando o que às vezes o outro tem de miséria. Nós também perdemos pelo caminho os irmãos que Deus nos concedeu. Ele pediu para lembrar dos 5, né? Lembra dos meus 5 irmãos que estão lá, para que eles não venham também para esse lugar. Qual é a resposta do pai Abraão? Eles têm o quê? Moisés e os profetas. Na lei de Moisés eles têm o livro de Levítico, Êxodo, Deuteronômio. Os profetas, Miqueias, Isaías, Jeremias, Oséias, Amós, Malaquias, todos esses profetas têm um discurso incisivo sobre como tratar os pobres. Todos esses profetas falam do amor, do respeito e da justiça que nós temos que ter pelos pobres. O que mais eles iam esperar? Já tinham os profetas. O que mais nós podemos esperar, meus irmãos, para nos converter para os nossos irmãos e amar as pessoas? O que mais você precisa? Nós temos também diariamente os meios de santificação que a nossa igreja nos apresenta. Todos os dias você tem a Eucaristia para você se alimentar, para você tomar consciência que você participa da mesma mesa que os seus irmãos. Você não é melhor do que ninguém. Todos os dias nós temos a palavra de Deus para nos dizer: converte e mude de vida. O que mais nós podemos esperar? Ou o que mais Deus precisa fazer por mim e por você, para tomarmos consciência de que nós precisamos nos converter? O que mais? Nós temos justamente todos os meios cotidianos para a nossa santificação. E que bonito que a nossa Igreja Católica Apostólica Romana, ela dispõe da plenitude dos meios da salvação. Na Igreja Católica você tem todos os meios que você precisa para se salvar. Você tem o sacramento da Eucaristia, você tem o sacramento da reconciliação para confessar os seus pecados, para mudar de vida. Você tem a palavra de Deus, você tem a comunidade, você tem a sua paróquia, você tem os seus irmãos. Esses são os meios cotidianos
para você se santificar. E aí diz justamente depois, nem se ressuscitasse o morto, eles iam acreditar. Porque justamente Lucas escreve esse evangelho muitos anos depois da ressurreição de Jesus, e o povo judeu justamente não acreditou na ressurreição de Cristo. Vai acreditar em outra ressurreição? Você vai precisar justamente de acreditar em outras realidades? Não. Nós podemos hoje simplesmente entregar o nosso coração, confiar justamente apenas no Senhor, entregar a nossa vida nele, nos converter das nossas atitudes erradas, deixar que o nosso coração experimente Deus. Abra os olhos nesse dia, tá? Porque o pai Abraão pode lhe visitar nos Lázaros que convivem com você. O pai Abraão pode querer falar ao seu coração hoje, na simplicidade dos irmãos que estão com você do seu lado, que caminham junto com você. Não fechemos os nossos corações. Abramo-nos para acolher neste dia a intervenção divina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.